Bom dia a todos. Pessoal aí no fundo tá escutando bem? Ótimo. Então, hoje nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico, controverso, que é muito pouco abordado nas casas espíritas, por causa desse caráter controverso, que é essa passagem: não vim trazer a paz, mas a espada. Muitos devem estar se perguntando, você está dentro de uma casa espírita, falando de espada? O que você está querendo aqui, né? Você dormiu bem, você acordou bem, mas acreditem se quiser, essa frase foi dita por Jesus. Tá? Não é à toa que Kardec, na compilação da doutrina espírita, com a criação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele criou um capítulo, que é o capítulo 23, chamado Moral Estranha. E nesse capítulo da Moral Estranha, ele juntou vários assuntos controversos de Jesus. E esse é um deles. E por que controversos? Porque você imagina Jesus com aquela figura doce, humilde, branda, de coração, que fala sobre amor, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, vai falar de espada. Então, os detratores do cristianismo se utilizaram desses temas polêmicos para diminuí-lo. Mas a gente vai entender ao longo da palestra o que Jesus quis dizer com essa frase. Então, essa passagem está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo de 34 a 36. E ele fala o seguinte: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos familiares. Deve estar falando, separar o pai do filho, a filha da mãe. Bom, tudo bem, separar da sogra está valendo, mas do restante, por quê? Não, tem alguma coisa estranha. Você vai pensar, Jesus, ele queria a divisão das pessoas dentro da família? E para a gente entender melhor o que Jesus quis dizer, eu deixei destacado duas palavras. Primeiro, a palavra paz e a espada, exatamente. Então vamos entender melhor o que significam essas duas palavras. Então eu coloquei algumas figuras aqui para vocês. O que significa paz para vocês? Sim. Então, você está com os boletos pagos, por exemplo? Quando você chega em casa, está lá o boleto pago, você fala, eu estou em paz. Hoje em dia está em paz com os boletos pagos. Ou você estar em família, ver todo mundo feliz, almoço de família, você fala, nossa, eu estou em paz. Então, para cada um, tem um significado da paz. Sim, exatamente. Você estar aqui dentro, você se sente em paz. Então, cada um sente de uma forma, entende a paz de um jeito. E Jesus não era diferente. Ele tinha também um entendimento sobre a famosa palavra paz. Então, para a gente entender isso que Jesus queria trazer para a gente, o que ele entendia sobre a palavra paz, eu quero trazer mais um trechinho que está no Evangelho de João. Ele fala o seguinte: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Então, para Jesus, existiam dois tipos de paz. Uma era referente ao mundo que podia dar, e a outra ele podia dar. Ou seja, existem a paz externa e interna, exatamente. A paz externa, o que significa? As coisas que o mundo pode dar. Então, o dinheiro proporciona uma paz relativa, a saúde do corpo físico te proporciona uma paz relativa. Então, a matéria, ela traz uma paz para nós. Ela é muito importante para a gente também estar em paz.
só que ela é volátil, ela se modifica. É muito fácil perder essa paz externa, porque o mundo vive em constante mudança. Então hoje você tem dinheiro para pagar os boletos, mas amanhã não. Você perdeu a paz. Hoje você tem saúde, amanhã pode ser que não tenha. E aí você perde a paz. Essa paz Jesus não podia dar. Mas a paz que ele podia dar era a interna. Aquela que você conquista com o seu esforço, com o seu burilamento do espírito. É um patrimônio seu, que a matéria não pode nem dar e nem retirar. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui do ladinho, que eram os primeiros mártires do cristianismo. Eles foram todos aos circos. Era para entretenimento, né? Hoje a gente tem TV. Lá na época não, eram os circos que eles colocavam os cristãos para serem mortos. Ou comidos por leões, ou queimados. E dizem que esses primeiros cristãos, quando eles iam ser sacrificados, eles não perdiam a paz interior. Eles cantavam enquanto eles estavam sendo comidos por leões. Então, a paz interior que Jesus podia dar não era abalado pelas coisas materiais, pelas coisas externas. Então, cada um vê a paz de uma forma. E naquela época de Jesus, o que era a paz para aquele povo? Era continuar com a segregação racial, não é? Os judeus tinham preconceito com os gentios, que eram povo não judeu. Não podiam entrar na igreja deles, na sinagoga, não podiam entrar no templo. Eles tinham a divisão entre classes sacerdotais. Os próprios judeus não podiam conversar com os judeus que eles consideravam impuros. E tinha uma série de outros problemas. Por exemplo, você tinha lepra, você não podia andar com eles, você ficava no vale dos imundos, segregado. Então, o que era a paz para aquele povo? Continuar tudo como estava, vendendo a palavra de Deus, fazendo sacrifícios animais para agradar a Deus. Era isso que era a paz naquele povo. Então Jesus não queria essa paz. Então ele veio para tirar essa paz da matéria, que era baseada em coisas totalmente fúteis, baseada em coisas errôneas, atrocidades. Então lapidar uma mulher era normal. Era em nome de Deus. E assim vai. Então Jesus veio para modificar isso, de alguma forma. Por isso, não vim trazer a paz, esse comodismo que vocês querem, ficar com os bracinhos tranquilos, folgando. Eu vim trazer a espada. Opa, tá bom, a gente entendeu o que é paz. Mas o que é essa espada? Obviamente, é um simbolismo. Jesus não quis dizer a espada, como nós dissemos, mas um símbolo que a espada representa. Bom, sim, nós podemos agora, através dessa imagem, ver algumas imagens da espada. Então, o que significa espada para você? Palavra de Deus. Alguém falou mais alguma coisa? Pode falar, gente. Divisão. Que mais? Lutar? Isso, guerrear, proteção, defesa, também, exatamente. E palavra de Deus, então cada um, olha lá, um simbolismo. Por isso que é tão controverso. Uma palavra muda todo o entendimento que você tem sobre a frase de Jesus. Então, o que nós podemos levar essa palavra da espada? Então, espada, ela pode significar uma luta, realmente, uma guerra, divisão, também, com certeza, porque para você guerrear, precisa de dois lados, certo? Então, precisa haver uma divisão entre essas partes para haver uma guerra. E também a gente pode entender como mudança. Nossa, Anderson, a palavra espada também representa mudança? Sim. Quantas espadas mudaram o destino da humanidade? Exatamente. Então, através da espada houveram muitas modificações. Reis caíram, impérios caíram, e o mundo foi se modificando. Então, a palavra de Jesus poderia ser classificada como uma espada. Então, a sua doutrina, o seu entendimento, a sua palavra, ela seria como uma espada. E o que ela faria na humanidade?
Ele sabia que ele tinha uma missão grandiosa, trazer sua palavra. E quando ele trouxesse essa palavra aqui na matéria, aqui para nós, haveria muita guerra. Então haveria uma guerra interna das pessoas que aceitariam, por exemplo, as suas palavras. Então aqueles que escutaram a palavra de Jesus e aceitaram, começou uma guerra interna dentro delas. Como nós hoje que estamos aqui. Nós não guerreamos com nós mesmos? Não tem, chega uma hora que você fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Você se esforça para ser uma pessoa melhor. Você se esforça para fazer a coisa certa, porque não é fácil. Essa é a guerra interna nossa, da reforma íntima. É a guerra entre o eu antigo, que quer continuar no comodismo, que quer continuar fazendo o que sempre fez, porque é mais fácil. E a guerra com o eu novo. Esse eu que quer despertar, esse eu espiritual que quer ser melhor. A minha destinação como espírito eterno. Então, essas palavras de Jesus provocam uma guerra interna dentro de nós. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente não fica com culpa? Alguma coisa aqui na cabeça fica martelando? Sim, exato. Tá vendo? É assim, é normal acontecer isso. Então, o eu novo briga com o eu antigo para retirá-lo, para finalmente ser a centelha divina que Deus espera que cada um sejamos. Então, mas também existe outras pessoas que não aceitaram a sua palavra. Por quê? Porque não querem sair da zona de conforto. Querem continuar com poder, querem continuar com dinheiro, independente de estar machucando o seu próximo, independente de estar prejudicando o outro. Essas pessoas guerrearam não contra internamente, mas sim externamente. Por quê? Uma ideia nova, ela sempre vai receber uma resistência, porque tiram as pessoas da zona de conforto. E uma ideia tão grandiosa igual a de Jesus ia mover povos. E foi assim que aconteceu. Então essas pessoas usaram todo o poder político e monetário para tentar abafar o cristianismo. Então houve guerras, houve também divisões dentro da própria família, não só na sociedade. Então muitos pais expulsaram os filhos porque iam nas catacumbas escutar a palavra de Jesus. Muitos pais foram exilados pelos próprios filhos porque escutavam as palavras de Jesus. Vamos pegar um exemplo bom aqui para demonstrar para vocês. Paulo de Tarso, eu já fiz uma palestra sobre ele. Quando ele aceitou Jesus, houve uma mudança na vida dele e a família dele houve uma ruptura. A mãe acabou falecendo de desgosto, a irmã com o cunhado sumiu no mundo e o pai falou, meu filho não existe mais, falou na cara dele. Sai daqui, meu filho não existe mais. Não houve uma separação do pai, do filho. Então Jesus, que com todo o seu conhecimento, ele sabia que suas palavras trariam essas mudanças impactantes na sociedade e que fariam muitas modificações também na própria família, na célula da família. Porque, infelizmente, nós ainda somos seres pequenos e não toleramos que o outro pense diferente de nós. Até hoje, passaram-se 2000 anos e ainda continua a mesma coisa. Você hoje tem as redes sociais que evidenciaram isso. Você não pode pensar diferente. Você é apunhalado. É um assassinato de reputação. Falam atrocidades de você, só porque você pensa diferente. E é assim que acontece realmente. Então, Jesus sabia de tudo isso, que ia acontecer tudo isso. Que iam guerrear em nome dele, que iam matar em nome dele e em nome de Deus. Infelizmente. Mas essa palavra, esse choque, ele tinha que vir, porque a sociedade precisa evoluir, precisa prosperar, precisa sair dessa zona de conforto, porque senão a gente fica estagnado, não evolui. Então, todas as dificuldades que a gente encontra na sociedade hoje é para a gente ser uma pessoa melhor amanhã. Então, ele sabia de tudo isso que estava para acontecer. Tá? Então, hoje em dia, essas palavras, para nós, é mais comum, mas na época não era. Então, muitos cristãos foram mortos de forma absurda por suas palavras. Então, essa espada representa isso. E a modificação da sociedade foi a divisão até da própria família.
Nossa, mas Jesus é ruim por causa disso? Não, porque existe uma coisa chamada reencarnação. Então não importa se hoje houve essa separação, porque o fim é muito mais impactante, é muito mais importante do que algumas briguinhas na encarnação. Porque nós temos várias encarnações ali para frente para fazer diferente. Nós temos várias encarnações para, de novo, nos perdoar, nos juntarmos como pessoa, certo? Bom, e aqui nós temos a figura, duas figuras aqui, de uma espada fincada no chão e da cruz que Jesus carregou. Vocês percebem que a figura da espada com a figura da cruz, elas são parecidas? O que vocês acham? Eu não estou com o negócio do slide, mas olha, a espada ela tem uma vertical, certo? E na parte de cima, uma horizontal, certo? E a cruz, o que ela faz também? É na parte vertical e a outra horizontal. E por que eu estou dizendo isso? Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele fala que essa espada virada para baixo, que Jesus deixou para a humanidade, representa uma outra coisa. Ele fala que Jesus deixou essa espada como um símbolo de paz, a paz que ele podia dar. E essa espada não representava guerra, como muitos entenderam. Não é à toa que nós tivemos, né, muitas guerras em nome de Deus. A Idade Média foi uma idade negra para a humanidade. As cruzadas matavam em nome de Deus, se achavam deuses, né, na verdade. Exatamente. Lá no Oriente Médio tem bastante ainda, né? Se você é cristão, você vai lá no Oriente Médio, você corre um sério risco das pessoas te pegarem, te sequestrarem e te degolarem vivo. E publicarem, né? Vocês já viram nos jornais, né? Infelizmente, isso acontece. Então, o que Jesus quis dizer com essa cruz? Era no sentido de que as suas palavras trariam essas mudanças que eu falei, mas nunca na base da força, nunca na base da guerra. Nunca você vai impor o cristianismo para uma pessoa. Você nunca vai impor a sua ideia para outra pessoa, porque Jesus nunca fez isso. Ele nunca forçou ninguém a escutá-lo. Ele sempre foi em lugares públicos e até os próprios detratores dele escutavam. E ele deixava. Por quê? Porque ele queria que a sua mudança fosse de consciência, a sua mudança fosse importante no sentido de modificar o ser humano, não pela força, mas sim pela razão, né? Então, quando você vê as pessoas que brigam em seu nome, a gente pensa, é totalmente contrário a que Jesus pregou. E eu lembro, e quando eu estava fazendo essa palestra, eu lembrei quando a gente vê aqueles filmes, né, na época de Jesus, eu lembro que quando Jesus iam ser preso, Pedro sacou a espada e arrancou a orelha do guarda romano. E aí Jesus falou uma frase muito interessante, que eu acho que todo mundo deve conhecer. Aquele que fere com a espada será... Exato. Então, se ele repreendeu um apóstolo por sacar a espada e atentar contra a vida do seu irmão, ele o repreendeu, então você acha que a espada que ele quis dizer era no sentido de matar as outras pessoas, de guerrear entre o outro? O que vocês acham? Espiritualmente, internamente, né? Então, nós temos que guerrear contra nós mesmos, não contra o outro. Então, esse símbolo da cruz, ele é muito mais profundo. Ele representa uma humildade extrema, ele representa uma mansidão, onde você tem uma espada capaz de modificar a humanidade, mas que não tira
um sangue sequer. Então, é a pura mansidão, é a pura brandura de coração, é a puro amor que ele tanto nos falou. Então, a divisão, eu creio que vocês entenderam. Alguém ficou com alguma dúvida? Ótimo. Então, eu espero que essas palavras, eu espero que todo ensinamento que eu trouxe aqui, eu sei que é um trechinho bem curtinho, mas que traz muito problema nas pessoas não entenderem. Então, toda vez que vocês escutarem esse termo, vocês vão entender que essa espada nada mais é do que a espada da mudança. E nós temos que fazer essa mudança internamente. E nos dias de hoje está muito difícil fazer essa mudança. Porque é muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas parecem que estão mais estressadas, irritadas, parece que o mundo está de cabeça para baixo. Mas a gente sabe que essa espada que Jesus trouxe lá atrás, que são suas palavras, ainda está acontecendo. Ainda está fazendo modificações muito importantes na nossa sociedade. E não vai parar por aí. A gente vai cada dia mais ter mudança. E com a doutrina espírita nós entendemos e aprendemos que a transição planetária ela está ocorrendo justamente para consolidar essa mudança. Passaram-se 2000 anos e a gente não entendeu ainda plenamente as palavras de Jesus. Então olha quanta coisa a gente precisa ainda mudar. Quanto a gente precisa evoluir. Nós temos muito caminho pela frente. A gente ainda tem muita coisa para ser alterada dentro do nosso coração. E as palavras de Jesus é a melhor ferramenta que a gente pode utilizar. Então, é a nossa tarefa, como os discípulos de Jesus, passar essas palavras para as pessoas à nossa volta, mas passar com respeito, não impor a nossa palavra, não impor o nosso entendimento com força no outro. Se o outro não quer escutar, paciência, deixe. Ele tem todo o direito de não escutar, ele tem todo o direito de não querer segui-la. Talvez na encarnação passada nós fôssemos iguais a eles. E todo mundo deu todo o amparo, deu tempo de maturação. A fruta não tem um tempo de maturação. Se você come ela cru, é ruim, não é? A mesma coisa as pessoas. Todo mundo tem seu tempo de maturação. Então vamos deixá-los com seu tempo de maturação. Mas a nossa tarefa é propagar o Evangelho de Jesus. E eu sei que não é fácil. Porque muitas das vezes nós vamos ser ridicularizados, nós vamos ser excluídos por isso. Mas é o preço que todo mundo paga quando quer fazer a coisa certa. Eu não mostrei a imagem dos primeiros cristãos? Com o que eles pagaram? Com a vida. Por pensar diferente, por querer uma vida diferente. Então, hoje nós não vamos ser mais mortos, pelo menos aqui no Brasil, como eram os primeiros cristãos. Mas o nosso sacrifício não é do corpo físico, mas o nosso sacrifício pessoal, o nosso sacrifício interno. Nós vamos ter que sacrificar muitas das coisas que a vida pode proporcionar. Muita paz externa nós vamos sacrificar. Hoje, por exemplo, vocês poderiam estar agora lá, sentado no sofá, com um ventiladorzinho gostoso. Vocês poderiam estar assistindo uma TV, deitado no sofá, tranquilo. Mas não, vocês sacrificaram uma paz externa para buscar uma paz interior. Tá, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que todos tenham entendido a mensagem e que Jesus possa abençoar a cada um de vocês hoje e sempre. Obrigado. Dona Nilma.